rendeu bastante. Como no primeiro jogo a gente falou de São Paulo e Corinthians, foi 2-1 pro Corinthians em Itaquera, né, o Química Arena. Dessa vez o São Paulo deu o troco no Morumbi, conseguiu virar, reverter o placar e se classificou para a final. A segunda final do São Paulo na história, São Paulo que busca o seu título inédito. Teve um pouco de polêmica, mas nem tanto na minha opinião. Foi só um pouquinho, mas aí o São Paulo amassou o Corinthians no Morumbi. Amassou mesmo. Na primeira etapa poderia ter saído com uma goleada, irmão. Uma goleada. Faltou pouco para ser uma goleada. Eu senti, vou dar o meu parecer aqui para vocês, a impressão. Sabe o que me lembrou esse jogo? Aquele Fla-Flu da final do Carioca, que o Fluminense meteu 4-1 no Flamengo. Irmão, só dava Fluminense nesse jogo. Só deu São Paulo no primeiro tempo. São Paulo. Quando a gente não conseguia respirar com a bola no pé, era só chutão pra frente, vendo o que ia dar. Não conseguia segurar a bola de jeito nenhum. E o Yuri Alberto mal demais na partida, não conseguia segurar uma bola lá na frente. Renato Augusto sumido. O São Paulo conseguiu anular o principal jogador do Corinthians. E eu vou falar para vocês, o Corinthians sente muito a falta de Roger Guedes. A individualidade dele faz muita diferença mesmo. Num jogo desse, um jogador como ele, na individualidade, tentar partir para cima, prender uma bola, faria muita diferença. O Corinthians perde bastante com isso e eu acho que preocupa bastante a torcida corintiana ao decorrer da temporada sem o Roger Guedes. O Corinthians é um time que está ali brigando no meio de tabela para baixo. Então, pô, ser um jogador como esse, e agora? No segundo tempo, a gente vê até umas mudanças. O Corinthians volta com o Wesley e com o Rojas, que entraram muito bem. Esse Rojas. Vou tentar falar aqui, pronunciar o nome dele certo em espanhol. Rojas. Cara, ele chuta muito bem de fora da área. Chuta muito. E o Wesley entra... Golaço, né? Pô, quase fez um golaço. E o Wesley entrou muito bem, que fez a diferença pro Corinthians. O Corinthians até tentou uma pressãozinha, principalmente na parte final, mas aí o São Paulo conseguiu se segurar bem e sai vitorioso desse confronto. Queria saber de vocês, o que vocês acharam, a expectativa de vocês aí pro São Paulo nessa final, segunda final da história do São Paulo, que busca o título inédito contra o Flamengo. Dorival, que é atual campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, vai encarar o seu ex-clube, no qual ele foi mandado embora, e agora vai ter a chance de dar o troco aí no Flamengo. O que vocês acham aí disso, desse jogo e dessa final aí da Copa do Brasil? Cara, vou falar aqui, a gente entrou muito nessa discussão sobre Corinthians, né? Até na tier list que rolou e tudo mais. Cara, eu acho que venceu o melhor time, né? Acho que no final das contas o São Paulo é o melhor time do que o Corinthians e vem fazendo uma temporada melhor do que o Corinthians. O São Paulo, inclusive, já tinha incomodado o Corinthians no primeiro jogo, a gente tinha comentado isso aqui. O São Paulo poderia ter buscado um empate, poderia ter ido mais longe, talvez. Só que o Corinthians acabou, enfim, contando com a individualidade monstra do Renato Augusto. E beleza, marcou os 2 gols e levou o jogo pro Morumbi com a vitória. Mas, cara, eu acho que uma peculiaridade dessa partida é que essa vitória do São Paulo, eu acho que passa muito por esse cara que tá na tela, Lucas Moura, tá? Eu acho que não só pelo Lucas Moura, mas também pelo Dorival Júnior, por entender o Lucas Moura. E o que eu quero dizer com isso e como eu acho que o Dorival Júnior entende o Lucas Moura, tá? O Lucas, quando ele surge aqui no Brasil e ele tem aquele destaque todo pelo São Paulo, ele funcionava muito bem jogando por dentro. Ele era um jogador que funcionava ali perto da área, às vezes como segundo atacante, como meio ofensivo, em determinados momentos até sendo a referência lá na frente. Mas ele era um jogador que funcionava muito bem por dentro. Ele é um jogador desse drible curto, dessa mudança de direção muito rápida, desse estilo brasileiro mesmo. Um jogador muito associativo, aquele cara que quer ter a bola sempre, que quer ter o toque, quer ter o passe, que você consegue conversar em campo. É um cara muito completo nesse quesito, do meio pra frente. Cara, eu vou te falar, ele traz muito pra cá esse espírito de futebol europeu também, que é de não cair e ir até o final da jogada, coisas que a gente vê pouco aqui no futebol brasileiro. Perfeito, ele veio muito maduro pra cá. Eu acho que uma coisa que a gente não fala tanto do Lucas é que ele é forte, cara. Ele tem um bom físico. A gente às vezes fica muito, né, nessa parte de o Lucas dribla bem, o Lucas que não sei o quê. Mas, cara, bola dividida, que não sei o quê, o Lucas é sempre um jogador que não desiste da jogada, que vai até o final. Eu acho isso importante. Mas eu acho que ele foi um pouco mal utilizado na Europa. E aí esse é o ponto que eu falo. Talvez o Dorival Júnior tenha de fato entendido o jogador e esteja utilizando ele muito melhor do que ele foi em algumas oportunidades. Porque o Lucas, quando ele vai para a Europa, a gente vê ele se destacando muito mais como ponta, né? O Lucas jogando como ponta direita, em alguns determinados momentos como ponta esquerda, mas nunca mesmo o Lucas nessa posição de jogar por dentro, de ser esse jogador que ele vem sendo no São Paulo.
Por que isso aconteceu? A gente pode especular aqui algumas coisas, né? Mas eu acho que o futebol europeu em si, generalizar é complicado, né? Mas eu acho que o futebol europeu, na sua gênese, ele é muito mais sistemático e burocrático do que o futebol brasileiro. Eu já falei isso aqui naquele jogo Fluminense e Grêmio. O futebol brasileiro, ele preza muito mais pelo drible do que pelo passe. Preza muito mais pela jogada individual em determinados momentos, pela tomada de decisão rápida do que pela coisa roteirizada. Eu acho que o Lucas Moura, quando ele foi para a Europa, ele acabou encontrando alguns obstáculos que tiravam isso dele. Tirava essa tomada de decisão rápida, tirava esse espírito de ir para cima e acabou deixando ele como um ponta competindo com jogadores que eram dessa posição e jogavam muito mais do que ele, se sentiam muito mais confortáveis, e acabou que ele foi perdendo espaço, inevitavelmente. Um dado curioso aqui que eu trouxe, eu fui até pesquisar, a temporada mais goleadora do Lucas na Premier League, por exemplo, foi a temporada 18-19, que ele faz 10 gols na Premier League. Curiosamente, foi a temporada que ele mais atuou como segundo atacante e como meio ofensivo na Premier League. Ele jogou muito pelo meio, tanto que foi nessa temporada que ele substitui o Harry Kane naquele jogo contra o Ajax, jogando por dentro, e faz 3 gols na semifinal da Champions League. Então acho que é um jogador, óbvio, a gente não pode tirar também a culpa do Lucas aqui, tá? Em alguns momentos ele jogou mal, talvez não foi o que o time esperava em algumas ocasiões, ok. Oscilou. Muita oscilação em alguns momentos, mas eu acho que ele também foi mal utilizado, a gente tem que deixar isso claro aqui. E aí é o que eu vejo que o Dorival Júnior consegue tirar mais dele, né? O Dorival tem essa característica de ser esse paizão pro elenco, de entender muito bem os jogadores. A gente viu o que ele fez com o Pedro, por exemplo, no Flamengo, que o Pedro teve um momento muito grande com ele, principalmente na Libertadores. E o Dorival Júnior escalando o Lucas de meia direita, como foi nesse jogo, por exemplo, se a gente pegar o mapa de calor do Lucas, ele não é um jogador que vai ao fundo, não é um jogador que fica restrito à lateral do campo, como ele ficou em alguns momentos. É um jogador que cai muito pelo meio, que vem buscar a bola atrás entre os zagueiros, que se aproxima muito desse círculo central do meio campo e que também é muito incisivo no ataque. Tanto que o gol dele é uma típica jogada de um jogador das características dele, que pega a bola na entrada da área, faz a tabela, parte em profundidade e dá a cabeçada para, enfim, ampliar o placar do jogo. Então, cara, eu acho que o Lucas vem sendo destaque do São Paulo, mais até do que o Rames Rodrigues. Eu acho que o Rames ainda tem que passar por um processo de adaptação maior. O Lucas já chegou jogando, sendo decisivo da maneira que a gente esperava que ele fosse, né? Eu confesso que eu não sou tão fã do Lucas assim, tá? Não é um jogador que eu parei pra assistir e que eu me derretia vendo. Mas a gente tem que admitir que ele é muito diferente. Ele sempre foi muito bom jogador. E ele voltando pro futebol brasileiro, com essa maturidade que o LF falou e essa experiência do futebol europeu, acho que ele tem muito a agregar e tem muito a oferecer para o São Paulo. Ele é muito decisivo e a gente com certeza pode esperar um Lucas extremamente decisivo ou pelo menos participativo nessa final da Copa do Brasil, por exemplo. Acho que o Dorival vai entrar com muita vontade contra o Flamengo. O time do São Paulo vai entrar muito pilhado e vai estar querendo mostrar serviço, até porque, segundo a final da história, um dos poucos títulos, talvez o único título que o São Paulo não tenha na sua história, e todo mundo vai querer vencer. Então acho que o Lucas é uma peça-chave nesse quebra-cabeça para o São Paulo conseguir esse primeiro título. Perfeito. O time do São Paulo, que já era um time muito encaixado antes de chegar. E aí, com a chegada desses dois, o Rames, como você disse, precisa de adaptação. O Lucas já vem sendo utilizado em 3 jogos, né? Uma derrota do Atlético Mineiro, depois contra o Flamengo, um empate, e agora realmente uma vitória, com gols dele sendo decisivo para a classificação de São Paulo para a final da Copa do Brasil. Muito feliz de ver o Lucas, eu sempre gostei do futebol do Lucas. E essa parada que você falou dele cair como segundo atacante, realmente ele foi destaque. Cara, em 2012, quando ele foi campeão da Sul-Americana, ele e Luiz Fabiano era um dos melhores ataques que tinham no Brasil. Tipo assim, sem sombra de dúvidas, entendeu? Juntando ali, mesclando a experiência do Luiz Fabiano com a juventude e ousadia do Lucas. Antes dele partir para a Europa, para o Paris Saint-Germain, que o Paris Saint-Germain mais uma vez esbarrando em jovens talentos do Brasil. E o Lucas, cara, ele optou pelo amor, não optou pelo dinheiro, diferente aí do nosso Ney, porque ele tem 31 anos de idade, ele tinha muito mercado ainda na Europa, e ele optou por voltar para o São Paulo. Pô, cara, um cara de destaque, como foi o Lucas. No PSG, no Tottenham também teve seus tempos áureos, né, em 2019, aqueles 3 gols na semifinal de Champions League contra o Ajax. Então, tipo, é um cara que tinha espaço ainda no mercado europeu, talvez na Premier League não, mas no mercado europeu. Na Turquia, na Espanha, algum time com certeza contava com o futebol dele. E ele optou por voltar para o São Paulo.
volta bem, saudável, com 31 anos de idade, com muito futebol, muita lenha ainda para queimar. E eu acredito de verdade que o Lucas fará tipo assim, não só essa temporada, mas as outras temporadas também, fará uma temporada de ouro no São Paulo, porque ele voltando, ele traz essa identificação. Já tem alguns moleques de Cotia que vem jogando muito bem, né? Que é o Nestor. Cara, esses moleques, tipo assim, que trazem essa raiz de São Paulo. O São Paulo já teve muitos problemas antigamente com moleques, né? Gabriel Sara, o que tá no Internacional, o Lisieiro também. Quem acompanha a live... Igor Gomes. Quem acompanha a live do Cazé e assiste o Barolo sabe quanta raiva o Barolo tinha desses moleques. Mas são bons jogadores também, fazem São Paulo. Mas o São Paulo, o Lucas voltando, traz essa identidade, essa raiz tricolor. E o Clube da Fé, né, como é conhecido, já era tirado como derrotado para alguns torcedores do Corinthians e até mesmo para alguns jornalistas, especialmente corintianos. E São Paulo dá a volta por cima, 2-0 São Paulo, podendo até ser muito mais. São Paulo parece que no segundo tempo deu uma relaxada, né, em relação ao resultado, abriu um pouco de espaço para o Corinthians. Dorival tem essa mania, né, de às vezes abrir mão de um atacante quando está ganhando, para botar um zagueiro. Foi o que ele fez, ele tirou o Caleri e colocou o Diego Costa na zaga. Mas o São Paulo está classificado para a final, um título que o São Paulo não tem, e tem um mês aí de preparação para o Rames entrar em forma. Muita gente estava se falando, né, de esse um mês vai ser bom para o Flamengo, porque o Flamengo vai conseguir colocar a casinha no lugar e tudo mais. Mas eu acho que vai ser muito mais importante para o São Paulo, para a adaptação do Rames, do que para o Flamengo. Porque, de verdade, eu não vejo uma melhora absurda no Flamengo, para o Flamengo chegar muito mais preparado que o São Paulo nessa final de Copa do Brasil. Eu vejo esse tempo também muito mais proveitoso para o São Paulo, que já caminha, já dá os seus passos certos para a final, e vai à final a passos largos, isso aí sem dúvidas. Passou e convenceu nos confrontos que teve durante a Copa do Brasil, e convenceu mais uma vez, derrotando aí seu arquirrival, um clássico muito importante na cidade de São Paulo. Consegue o 2-0, podendo ser muito mais, e ainda abre espaço aí para a adaptação do Rames. E eu vou te falar, quadrado mágico no Flamengo, que é a Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Henrique. Mas agora também tem um quadrado mágico no São Paulo, porque se deixar ali o São Paulo bem fechado no setor defensivo e contar com 4 caras que são Lucas, Rames, Luciano e Caleri, cara, é difícil de... Cara, é um quarteto muito forte. É um quarteto muito forte. Muito forte mesmo. Cara, eu queria falar, você falou sobre o negócio do Lucas voltar ao São Paulo, e ele não ganha muito no São Paulo. O salário dele é de menos de 1 milhão, segundo aqui o site que eu vi aqui agora, 800 mil. Caraca, caberia muito bem em time, por dar um exemplo, Flamengo, sim, Palmeiras, outros times que tem mais poder financeiro. Eu queria falar também, antes de fechar esse assunto, que a gente falou bastante e falamos bem, essa semifinal foi muito importante para a Corinthians de São Paulo. Eu vejo isso bastante pelo fato do Palmeiras ser um time lá da capital de São Paulo, tá se destacando muito mais e vencendo muitos títulos sem ser o Campeonato Paulista em muitos anos seguidos. Quanto tempo a gente não vê o Corinthians e São Paulo sendo campeão de nada? Então, para essas duas equipes, dentro de São Paulo, eu vejo uma importância muito maior ainda do que para qualquer outro time chegar nessa final e até mesmo ser campeão, sabe? Porque dá uma sobrevida na capital para os outros times. Sim, na capital, certeza. Corinthians, São Paulo e Palmeiras, no caso. Pô, Palmeiras, 2 vezes campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. O último título do Corinthians grande foi o Brasileirão de 2017, se eu não me engano, tirando o Paulista. O último título do São Paulo, Sul-Americana de 2012. Então, pô, principalmente pro São Paulo, essa final é muito importante. Além de ser um título inédito, pô, tira um peso das costas do São Paulo por ser um time da capital, ser um dos grandes clubes do Brasil, tá há anos sem conquistar um título, sair de uma fila gigante, sabe? Vencer o Campeonato Paulista, tudo bem, mas a torcida não quer só ser campeão estadual, pô. Quer ser campeão de coisa grande, Copa do Brasil principalmente, que é uma das coisas que tiram sarro do São Paulo de não ter Copa do Brasil. Pô, imagina você ser campeão de uma Copa do Brasil em cima do Flamengo, que é o atual campeão, e talvez o time a ser batido, digamos assim, no futebol brasileiro. Então eu vejo São Paulo com uma gana muito grande e bem forte para essa final. Eu vejo um favoritismo bem equilibrado, tá, na minha opinião. Eu acho que a final não vai ter essa de, o Flamengo é favorito pelo elenco. Como você disse, o São Paulo tá com um quarteto mágico ali na frente, pô. Jogadores de muita qualidade. Tem um sistema defensivo bem encaixado também, meio campo forte. Então acho que vai ser uma final duríssima. E a gente vai falar bastante dessa final aqui ainda, eu acho. Deve trazer programas especiais, eu acho, né? Vou já ser aqui
Dando Como spoiler. posso dizer? Dando spoiler aqui, com certeza Fazer a gente um vai ter que pegar. X1, se pá. Pô, Gosto disso, hein? Gostei. Mas Pô, mas enfim, eu- galera. Vou me Fala antecipar aqui? Posso só me antecipar aqui? Tô sentindo que esse ano é do São Paulo. Não, e o roteiro é perfeito, tá? Quase poético. Não só pro São Paulo, mas tipo, tudo que tem ao redor, tá ligado? Ó o Matheus aí, fala, mano. Dai. Salve, Tamo Matheus. junto, Matheus. Mas, tipo, não só pro próprio São Paulo, mas também pra novela que aconteceu no começo do ano, do Dorival Sim. sair da maneira que saiu, chutado do Flamengo. Não tem outro Chutado. adjetivo pra colocar, outro tipo de palavra pra utilizar. Ele foi saiu chutado do Flamengo. E mesmo assim, tem toda a sua gratidão. Fala que o seu trabalho na equipe ainda não acabou e tal. Talvez com outra diretoria, pelo jeito que ele falou, né? Que o trabalho dele acabou, pode não ser agora, mas futuramente, quem sabe. Então, é um cara que tem um carinho não só dos torcedores, mas também dos jogadores. A gente viu no jogo do Flamengo contra o São Paulo, nenhum jogador deixou de falar com o Dorival, abraçar, falar uma coisinha no ouvido ali, o Thiago Maia botou com ele, provavelmente alguma coisa polêmica. Mas, enfim, você vê a gratidão dos jogadores em ir lá, falar com seu ex-técnico e tal, porque todo mundo ficou meio sem entender, não só a gente, mas também os próprios jogadores, porque foi uma notícia de um dia para o outro. Mas esse roteiro, Dorival no novo time, após ser chutado do Flamengo, numa final, Flamengo que, tipo, foi vice ou foi eliminado nas competições que disputou durante o ano todo, e agora tem essa final aí na Copa do Brasil, e enfrenta o Dorival, que vem com um time muito mais certo do que o time do Sampaoli. Tem o Sampaoli que tá lutando para se manter no cargo do Flamengo, contra o Dorival que tá estabilizado, mas também tá ali para mostrar e ganhar títulos. Tipo, tem muita coisa envolvida nesse jogo. Achei que, tipo assim, os deuses do futebol conspiraram a favor para isso acontecer, de verdade. Eu Acho que foi quero a saber. melhor final possível. Quero saber do roteiro, como que vai ser, de verdade. Cara, então, pra falar do roteiro, a gente tem que falar do outro time que vai participar da obra, né, irmão? Falamos de São Paulo e Corinthians, falamos mais aqui pro lado do São Paulo, que venceu. E a gente vai falar agora dele,